Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao estudo da noite, momento perguntas e respostas segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus possa envolver a todos. Pergunta número 1. É correto afirmar que o profeta é um médium de premonição? Olha, atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, da sorte. E a palavra profecia, premonição se tornaram sinônimos, disso. No sentido evangélico, a palavra profeta, ela significa todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pelo Espiritismo, a premonição, ela é uma faculdade psíquica, uma mediunidade que todos nós temos, em maior ou menor grau, que possibilitam um conhecimento adiantado, antecipado de fatos e algumas situações futuras. Quem de nós, às vezes, ao ouvir um telefone tocar, você já fala, nossa, acho que é fulano, e é fulano. Então, assim, o dom da mediunidade é algo muito antigo no mundo. E os profetas, eles eram médiuns. Todos os povos da antiguidade, elas tiveram seus médiuns, que tinham seus contatos com entidades espirituais, tinham as visões, e que mantinham e entendiam que as suas missões, dada essa mediunidade, era a de auxiliar os povos, ajudar os povos na sua evolução. Só que eles não aceitavam idolatria, Eram pessoas humildes, que sabiam que eram apenas instrumentos da vontade de Deus. Diferentes de muito, que vemos hoje, que se acreditam profetas por terem tido alguma visão ou algo assim, mas que as suas ações não condizem aí com os ensinamentos de Deus. Pergunta número 2. Antigamente, acho que até hoje, existiam muitos casamentos arranjados pelos pais. Como associar essa situação com o livre-arbítrio do casal que tem que se casar, mas não se amam? Os espíritos, vamos dizer assim, que os espíritos que passam por essas experiências é porque eles estão precisando enfrentar isso. Casamentos arranjados em alguns países, em algumas culturas, como a gente vê pela TV e a gente sabe até pelos livros, é muito normal. E as pessoas já crescem com esse pensamento de que o amor, o entendimento pode vir depois. São pessoas mais submissas ali às vontades de pai e mãe. Mesmo que não aceitam intimamente, mas não se revoltam contra isso. Porque eles sabem que alguns interesses estão na frente do amor, do entendimento, da união, por amor, vamos dizer assim. Então, conforme está escrito lá no Livro dos Espíritos, o casamento ele é uma lei da evolução e progresso da natureza. Com isso, a gente entende que o casamento é uma das formas da gente evoluir, da gente crescer espiritualmente, de forma a entender nossas qualidades, nossos defeitos junto com o outro, com o parceiro, que se escolheu, e a fim de evoluir conjuntamente, Porém, se não existe essa liberdade de escolha, é porque aí reside a necessidade de estabelecer laços, de reverem problemas do passado, e ajustar-se aí perante a lei universal. O Espiritismo ele nos ensina que todos nós trazemos uma bagagem de outras existências, e que não estamos neste ou naquele grupo familiar por acaso. E muitas vezes estamos nesses grupos para quê? Para nos acertarmos, para evoluirmos, para aprender a amar um ao outro, para aprender a respeitar, para se reharmonizar, para desenvolver às vezes novos hábitos, aprender a respeitar o livre-arbítrio que numa outra época não foi respeitado,
né? Ou até mesmo para reconstruir aí uma história de afeto que por algum motivo se quebrou, né? Não foi boa. Então tudo isso nos lembra também que o quê? Pode ser uma prova de paciência, de resignação, né? Mas o importante é pensarmos que o quê? Nada é por acaso, gente. Tudo tem raiz em outras vidas, tudo tem raiz lá no pretérito. Pergunta número 3. Como alcançar a felicidade na Terra? Meus irmãos, a verdadeira felicidade aqui na Terra, ela só virá ou sentiremos, assim, de forma efetiva, quando os homens, todos os homens, tiverem evoluído moralmente. Quando um se importar realmente com o outro. Quando o bem, o desejo de bem, da alegria for comum entre todos que aqui habitarem. Aí sim, a felicidade vai reinar aqui. Mas por enquanto, né, vivendo com o coração, tentando viver com o coração puro, se afastando aí da inveja, do orgulho, das más paixões, né, a gente pode aí, dentro das possibilidades, sentir momentos felizes, nos sentirmos felizes em ajudar um irmão, em fazer uma caridade, em estarmos seguindo os caminhos do bem. Isso também nos traz uma felicidade que ainda não é aquela felicidade que Jesus falou, mas já são momentos felizes que dá pra gente ter uma ideia do que pode nos aguardar quanto mais evoluídos nós formos. Pergunta número 4. Difícil entender a concepção do que é Deus. Será que conseguiremos um dia? Realmente, é difícil mesmo. É difícil porque ainda nós não somos evoluídos, né? Nos falta muita compreensão, nos falta muito conhecimento, né? A gente sequer enxerga as belezas da criação de Deus, a natureza ao nosso redor. Hoje a gente sabe que somente espíritos realmente muito evoluídos, né, espíritos puros é que veem e entendem Deus, né? Então, quanto mais formos nos instruindo, nos aperfeiçoando em moral, inteligência, mais próximos vamos chegando aí desse entendimento. Um dia conseguiremos, com fé em Deus. Pergunta número 5. Às vezes me sinto muito mal pelo que as pessoas enxergam em mim. Enxergam mais os defeitos e por que não as qualidades? Porque a maioria de nós ainda só enxerga a trave no olho do outro, né? Do que no nosso próprio olho, vamos dizer assim. A maioria ainda se compraz em ver os defeitos alheios e exaltar os defeitos do outro, do que exaltar as qualidades, né? O que poderia ajudar a pessoa até a se livrar dos defeitos que ela tem. Não é mesmo? É mais fácil a gente falar mal, parece que dá mais prazer a gente falar mal, fazer futrico do outro, do que falar o que a pessoa fez de bem. E por quê? Porque ainda brigamos em nós, lá no nosso íntimo, a inveja, orgulho, maledicência, sentimentos inferiores dos quais nós devemos lutar para extinguir em nós. Quando enxergarmos os nossos defeitos e começarmos a verificar o quanto é difícil para a gente conseguir se livrar deles, aí a gente pode ser que deixe de ver e se preocupar com os defeitos dos outros. É por isso, meu irmão. Mas não se sinta chateado, não. Meu irmão ou minha irmã, não se sinta chateado. E sim, lute. Né? Usa isso como ponte. Sabe, lute para ir, não para mostrar nada para ninguém, mas para se livrar, se você enxerga esses defeitos em você, né? E se tornar a cada dia uma pessoa mais instruída, mais evoluída, e assim poder ser feliz totalmente. Pergunta número 6. Como contornar em mim, sendo espíritas, os meus defeitos mais promíscuos? Sendo firme nos seus propósitos de melhora, fazendo a reforma íntima, né? Se você já reconhece que você tem alguns defeitos, é hora agora de quê? De batalhar para minimizá-los, né?
A gente sabe, né? Vamos ser sinceros, que a gente não se livra das nossas imperfeições, dos nossos hábitos, até hábitos, né? Que trazemos de outras vidas, assim, de uma hora para outra. Mas com persistência, com força de vontade, com raciocínio lógico, porque a gente sabe que o que nos faz mal, né? Aos poucos a gente vai se transformando, né? E a gente sabe que sim, é pior para aquele que tem conhecimento, né? Porque sabe os resultados do que uma ação agora pode causar lá no futuro, né? É aquilo, você sabe que às vezes aquilo que você está plantando é ruim, você sabe que você vai colher coisa ruim. Então o melhor é fazer o quê? Fazer de tudo para não plantar, né? Então, assim, quanto antes alcançar o reto agir, mais próximo, né, da verdadeira felicidade vai chegar, né? Mas também, né, a gente não pode esquecer de falar que a gente também tem que ter, que a tolerância começa em nós, então também temos que ser tolerantes conosco, né? Como eu disse, a gente não se transforma assim de uma hora para outra, né? O trabalho em nós, o trabalho interno, né, a reforma íntima, ela é lenta, é devagar. E também, por conta disso, a gente não pode se maldizer ou se martirizar pelos defeitos que ainda possuímos. Mas ter em mente de que, olha, eu estou batalhando para me livrar dessa imperfeição e um dia eu sei que eu vou conseguir. Pergunta número 7. Os animais podem ver os espíritos bondosos? Os animais, eles têm uma sensibilidade não tão desenvolvida quanto a nossa, e eles percebem determinadas coisas que nós aqui encarnados não enxergamos. Então eles podem ver espíritos bons, espíritos ruins, da mesma forma como eles podem perceber só uma energia. Às vezes a gente vê que o cachorro está olhando para uma parede, para um canto, latindo, rosnando, ou com medo, né? Ou às vezes até abanando o rabo, tipo com carinha de feliz. Então ele tá vendo algo ali que a gente não vê, que pode ser bom ou pode ser ruim. Mas isso não é nada para se ter medo, tá? E no caso de se ter medo também, é claro, né? Faça uma prece, fazer uma prece para elevar a vibração do ambiente e tá tudo certo. Pergunta número 8. O que é mais grave para o espírita, o orgulho ou a vaidade? Não só para o espírita, mas para todas as pessoas no geral. Não sei dizer qual que é o pior, porque as más paixões, elas degradam o ser humano, né? Elas nos levam ao mal. E o orgulho e a vaidade, elas andam de mãos dadas, né? O orgulho nos faz achar que somos mais do que realmente somos, né? Ele não nos deixa nos rebaixar, não nos deixa aceitar uma crítica, não nos deixa reconhecer um erro, né? Não nos deixa ser humildes a ponto de pedir um perdão por um erro, né? Eles nos faz achar que estamos em tal posição, estamos num pedestal e dali eu não posso sair, né? Acha que o mundo está girando em torno de si. A vaidade, ela está quase sempre dentro de nós, em forma, seja pela postura física, seja pelo físico, né? A aparência, os gestos, o palavreado bonito, né? Coisas que no fundo são artificiais, né? Mas que fazem com que a gente chame a atenção. E esse chamar a atenção, aí esse ego, né, inflado, aí ele agrada, né? Então ele satisfaz aquela necessidade de ser comentado, de ser visto, de ser de ser cogitado ali como cara, a pessoa bacana, isso ou aquilo, né? Uma certa dose de vaidade, de vez em quando eu vou dizer que até não faz mal, porque às vezes ela nos empurra, né? Nos dá um certo impulso para conseguir alguma coisa, para ir em frente com alguma coisa. Mas devemos ter cuidado para que isso não vire um vício, não vire rotina, não vire aí uma arrogância exacerbada, né? Porque disso os espíritos inferiores eles se servem para
para nos perturbar, né? Abrindo aí caminhos para que a gente possa se sentir perturbado e infeliz. Então a gente tem que o quê? Que reconhecer, né, esses nossos defeitos, nossas paixões, nossas imperfeições e ir aí aos poucos trabalhando, né, para que tudo isso vá se afastando de nós e para que a gente possa crescer, possa evoluir e possa ser feliz. Pergunta número 9. Ser espírita é estar disposto a querer evoluir e se desprender das coisas materiais? Não só das coisas materiais, meu irmão, mas quanto a tudo que nos impede de crescer. Sabe como foi dito numa das respostas anterior? É reconhecer que somos imperfeitos e estar dispostos a trabalhar essas imperfeições que nos atrasam. Na verdade, o ser espírita, em primeiro lugar, é praticar os ensinamentos de Jesus. Não apenas acreditar nele, mas praticar. Sabe, não é só, ser espírita não é só acreditar em espíritos, em ter mediunidade, em fenômenos mediúnicos, mas é principalmente acreditar em Deus, na essência da vida, no espírito imortal. É lembrar, e assim, e a gente tem que lembrar que o espírito também ele não é melhor do que ninguém, né? A gente apenas estuda a doutrina de uma forma para abrir a visão, abrir mais a visão para a vida, né? É saber que o que você planta hoje, você colhe amanhã. Né? De que Deus não é injusto, de que Deus é bondoso, de que é Pai. Né? Então é sim também querer se desprender. A partir do momento que você começa a seguir os ensinamentos de Jesus, os absorve na sua vida, você vai deixar de ser materialista, você não vai dar tanta importância para as coisas materiais. Você vai saber que o mais importante é você ter amor no seu coração, é você fazer o bem, é você ajudar o próximo. E isso é independente de religião, isso é para qualquer pessoa. Pergunta número 10. Seria correto estipular o pagamento para oradores espíritas? Pagamento não. O que acontece geralmente é que a casa espírita, quando ela promove um evento, ela se manifesta já e ela já pergunta ao palestrante, ao orador, quais são as despesas que ele tem, porque muitas vezes não é da casa, vem de outro estado, vem de lugares longes, né? Então a casa espírita, ela tenta fazer, como que eu falo? Ela reembolsa, né? Ela tenta reembolsar o que é justo pelo que o palestrante está gastando, gasolina, estadia, alimentação. Né? Mas não pagando, porque o orador espírita ele tem essa consciência de que dai de graça o que de graça recebestes. Né? A divulgação espírita ela se dá por isso, né? Por essa lei, dai de graça o que de graça recebestes e vamos espalhar a boa nova. Não tem por que cobrar ao se fazer uma palestra. Agora o que acontece é que algumas casas espíritas, quando vai fazer um evento, às vezes um palestrante, um orador aí de renome muito reconhecida, às vezes ela sabe que a casa vai encher muito ou a casa é pequena, aí ela vai cobrar a inscrição, né? Acontece dela cobrar a inscrição porque às vezes o evento é num outro local que ela teve que alugar para adequar mais pessoas, né? Para poder ter mais pessoas assistindo, então ela cobra por isso, a inscrição, né? Por insumos, pela alocação de algumas coisas. Mas geralmente o orador, ele não é pago. Meus irmãos, por hoje é só. Agradecemos pelas perguntas enviadas. Agradecemos pela companhia. Agradecemos a Deus e a Jesus por esse estudo da noite. E rogamos, né, que todos tenham muita paz, muita luz e que tenham uma boa noite de descanso. Até o próximo estudo, meus irmãos. Fiquem com Deus.